One thing that we do as men is that we tend to numb ourselves. Pornography numbed my pain. And you would just work hard and I go good for like 3-4 days and then you need a reward. And what is that reward? Because you did so good. Porn. And so you go back in and the cycle starts all over again. Existem diversos estudos provando que a pornografia tem 3 aspectos que a tornam extremamente viciantes e criadoras de hábitos. E esses 3 aspectos são a novidade, os acessos facilitados e o prazer sem esforço nenhum. Esses fatores fazem com que a pornografia entre em uma região do cérebro que é responsável pela criação de hábitos, um fenômeno chamado potenciação a longo prazo. Para você entender melhor, eu quero que você imagine o seu cérebro como um conjunto de estradas. Quanto mais você consome a pornografia, mais ela se torna uma autoestrada, ou seja, ela se torna muito mais fácil de fazer e muito mais difícil de evitar. Por isso, muitas pessoas que são viciadas em pornografia, elas muitas das vezes nem estão com vontade de fazer, mas mesmo assim elas se pegam naquele lugar. E se você está nesse vídeo, provavelmente você seja um viciado em pornografia. É só eu te mostrar algumas imagens ou vídeos de mulheres bonitas que vai te dar algum gatilho na cabeça, que vai fazer você fechar o vídeo e ir à bronha do banheiro. Isso é extremamente preocupante, você não acha? Mas será que existe alguma solução para isso? Alguma forma de resetar o nosso cérebro? Bom, no decorrer do vídeo, eu irei te mostrar algumas dicas que eu estou fazendo no meu dia a dia, que você também pode fazer aí da sua casa. Você é uma criança de 12 anos brincando na rua. Você passa o dia inteiro se divertindo com seus amigos. E quando você volta para casa, a sua mãe vai lá e briga com você, porque não quer que você fique o dia todo na rua. Os pais, eles não querem que você viva na rua, então eles encontram a solução perfeita para isso. Então o que eles fazem? Eles vão lá e compram um iPhone da última geração, um iPhone 16 Pro Max, e eles pensam, pronto, agora eu vou dar isso daqui pro meu filho e ele nunca mais vai sair de casa. Por um tempo, isso até funcionou, porém depois de muito tempo, os pais notaram essa criança diferente. Tudo que essa criança está fazendo envolve o celular, de comer até tomar banho. Essa criança, ela se tornou extremamente viciada no celular. Agora, os pais queriam que ela estivesse brincando na rua e não com a cara grudada no celular o tempo todo. Assim que o filho fez 13 anos, os pais, eles foram ver o que essa criança tanto consumia no celular. O que eles descobriram deixaram eles extremamente confusos e perplexos. Ele tinha diversos jogos no celular, ele assistia diversos canais no YouTube, porém não foi isso que deixou eles tão revoltados. Uma única coisa chamou muito a atenção deles. Eles já sabiam que o filho deles possuía um Instagram, porque eles também tinham e eles se seguiam. Porém, eles foram vendo o conteúdo que o seu filho assistia no Instagram não era um conteúdo tão agradável para uma criança de 13 anos. O menino de 13 anos, ele só seguia mulheres do job e meninas que postavam fotos seminuas. Os pais foram indo mais a fundo e entraram no histórico desse menino para ver o que ele acompanhava. E o que eles viram deixaram eles realmente muito preocupados e assustados. Sim, o seu filho estava entrando em sites de conteúdo adulto. Eles pensaram que poderia ser algo normal para a idade dele, pois os próprios pais, eles descobriram isso, porém com uma idade um pouco mais avançada. Porém foi passando um tempo e as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. O seu filho de apenas 13 anos, ele ficava o dia inteiro no quarto ou no banheiro. Ele não queria mais fazer nada, ele não queria mais sair com os amigos, ele não queria mais conversar com as pessoas da família dele. E ele não queria nem ir mais à escola, que era um lugar que ele adorava ir antes. O filho, ele acabou se viciando na pornografia. E ele vai sofrer os danos por causa disso. Talvez até irreversíveis para o seu cérebro. Hoje em dia, um usuário médio em conteúdos adultos tem sua primeira exposição a eles com 13 anos. E o número de pessoas que estão consumindo esse tipo de conteúdo e cada vez mais cedo só aumenta. E uma pessoa que se vicia nisso numa idade precoce,
precoce, é extremamente difícil de se livrar desse vício. Às vezes passa anos e a pessoa não consegue largar. Nós não sabemos ainda a fundo o quão prejudicial isso se torna ao nosso cérebro. Porém, há diversos estudos que mostram que a pornografia causa a disfunção erétil, causam danos irreversíveis ao cérebro e que ela pode até ser comparada como qualquer outro tipo de vício em drogas ou em bebidas alcoólicas. Por conta de tudo isso, a geração que está imersa a esse conteúdo também é a geração mais isolada. Mas não ache que ela sabota somente os jovens. Ela afeta toda a sociedade. Ela sabota qualquer tipo de relação. É por isso que hoje em dia você não consegue ver namoros durando anos, porque ela sabota até mesmo a relação. Mas tem sentido isso acontecer, porque o tema sexualidade no passado era praticamente um tabu, e muitas mulheres se sentiam oprimidas pela desigualdade de gênero que existia. Isso levou elas a lutar pelos direitos iguais, e uma das formas para isso foi a revolução sexual. E infelizmente, isso é adotado por diversos artistas e propagado por toda a indústria. Desde a música que você escuta, os clipes das músicas, as redes sociais como TikTok, YouTube, Instagram, enfim, tudo isso é propagado. Por conta de tudo isso, nós temos diversas consequências preocupantes. Uma delas é que as pessoas viciadas em conteúdos adultos demonstram atividade cerebral extremamente semelhantes a pessoas viciadas em bebidas alcoólicas e até mesmo comparados com drogas. E isso é um estudo científico comprovado. A sex addict brain, an 18-year-old sex addict brain. And we compare that to a normal brain, and at the naked eye, we can tell this is not normal. Now, if we compare that to someone who has cocaine addiction, this is a person who has cocaine addiction. As you can tell, in the prefrontal cortex and the parietal lobe, they're very similar, although you don't see the top part of this brain. The scalloping is about the same if we looked at this sad. Como parar de assistir pornografia é um dos termos mais pesquisados na internet atualmente. Eu acredito que você já entendeu algum dos problemas que isso vai causar para você. Você pode estar pensando agora: mas se eu consumir de vez em quando, não vai ter problema. Você acha que não tem problema nisso? Agora, vamos refletir um pouquinho. Você já viu algum alcoólatra que só bebe de vez em quando? Ou um usuário de droga que só usa de vez em quando? Pode até ser que no começo os viciados consigam controlar, só que vai chegar um determinado momento que só esse de vez em quando não vai ser o suficiente, que vai fazer ela cada vez mais aumentar a dosagem, ou talvez ir até para um nível maior. Se você está consumindo cerveja, pode ser que a cerveja não esteja fazendo tanto efeito. Daqui a pouco vou pro whisky, vou pro vinho. Daí vai só aumentando. Mesma coisa funciona com qualquer tipo de droga. Então esse é um dos motivos que você deve parar de consumir essa bosta. Muitas pessoas acreditam que a pornografia é como se fosse sexualidade. Mas não, ela não é sexualidade. A pornografia é uma doença. É diferente de sexualidade. A sexualidade é a maneira pela qual a pessoa vivencia e expressa os instintos e sentimentos que compõem a atração sexual por outros. Ela é uma parte normal da experiência humana e é determinado por vários fatores, incluindo composição genética, a criação na infância, a influência de pessoas ao redor e posturas sociais. Nós estamos aqui por conta disso. Porém, nós não vivemos para isso, diferente dos vídeos desse site, que qualquer momento é hora de fazer sexo. Independente de quem seja a pessoa, seja striptease, stripmotor, você conhece, né, safado? É todo tipo de putaria que você pode imaginar vai existir naquele site. Velho, e isso é coisa de doente. Você não consegue ver o problema disso daí? O problema que isso vai causar pro seu cérebro? Isso é doentio. Quem acompanha isso frequentemente começa a sexualizar tudo. E começa a achar que a vida é um grande filme pornô. E isso é comprovado cientificamente. Os jovens de hoje, eles sofrem com disfunção erétil e sempre precisa do azulzinho para ter a relação com sua parceira. E obviamente que isso vai acontecer, porque o seu cérebro, ele não sabe que você está assistindo pornografia. Ele acha que aqueles vídeos
é uma relação sexual, porém não é, porque não há tato, não há olfato e principalmente não tem pessoa nenhuma com você. Por isso que quando você vai se relacionar com outras pessoas, você não consegue, porque o seu cérebro, ele não está acostumado com aquilo. Daí você precisa de um azulzinho para ver se o seu garotão aí reage. Você tem que entender que o prazer que você sente quando está consumindo conteúdo adulto, ele é diferente de felicidade. Se você vive buscando esse prazer imediato, isso só vai te afundar mais. E a longo prazo, só vai te gerar frustração. Mas por que toda vez nós caímos nessa bosta? Nós deveríamos ser os mais inteligentes e agir de forma deliberada e responsável. Porém, quando se trata de consumir conteúdos adultos, a gente não tem nada de deliberado e nada de responsável. Talvez a resposta esteja na palavra compulsividade. Compulsividade é a qualidade de ser compulsivo, ou seja, de ter uma exigência interna que leva alguém a fazer algo ou se comportar de determinada forma, mesmo que não seja a sua vontade. Ou seja, compulsividade é escravidão. E como que você se livra dessa compulsividade? Talvez o primeiro passo para isso é entender que compulsividade é uma escravidão. O segundo passo é entender o que te leva a ir atrás desse vício, mesmo que você nem esteja afim naquele momento. E o meu problema para isso é dormir sempre com o celular na mão, que acabava que eu entrava nesses sites adultos e acabava consumindo. Então, como eu sei que esse é um dos meus problemas, eu tento ao máximo evitar mexer no celular à noite. Eu deixo ele em uma bancadinha distante, deixo ele longe de mim, pra mim não acabar errando de novo. Pra você, o gatilho pode ser diferente. Você pode, sei lá, estar mexendo no Instagram, daí vê uma menina bonita, uma menina seminua, então você vai lá e acaba entrando no site logo após isso. Então, qual que é a sua solução pra isso? Parar de seguir todas as meninas. Então, o segundo passo é você entender o que te leva a cometer esse erro. Você sabendo os gatilhos que te levam a cometer esses erros, você já vai saber o que fazer. Daí você deve estar imaginando, nossa, mas é só isso. E cara, sim, é só isso. Não existe nenhum tipo de fórmula mágica pra você parar de consumir esse tipo de conteúdo. E cara, você tem que fazer isso por você. Eu entendo toda a dificuldade que você passa pra largar esse vício, porque eu sei o quão difícil é, porque eu às vezes recaio ainda pra esse tipo de vício, mas a verdade é que eu já tô numa fase que eu não fico mais triste quando eu recaio. Eu penso assim, poxa, essa vez eu recaí, consegui ficar 10 dias sem. Na próxima vez, eu vou conseguir ficar 30 dias sem. E dessa forma, você vai vendo que você não sente mais aquela grande vontade de assistir. Você vai eliminando aos poucos. E eu sei que é complicado, eu sei que vai ser muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei um mês sem consumir esse tipo de conteúdo, depois do primeiro vídeo que eu lancei sobre esse tema. Porém, nessa semana, eu acabei recorrendo a esse vício novamente. Mas você não deve ficar triste quando você errar. Você deve se sentir feliz. Poxa, eu consegui ficar um mês sem. Na próxima, eu não vou recair mais. Tenho certeza que com o tempo você vai conseguir largar. E é óbvio que eu não sou nenhum viciado no nível extremo. Porém, eu te garanto que tá sendo muito difícil pra mim parar. Mesmo sendo difícil pra mim, eu consegui ficar mais de um mês sem. E cara, se eu conseguir, que não tenho nenhuma diferença pra você, por que você não tenta? Se até um bosta igual eu conseguiu, por que você não tenta? E eu sei que existem diversos estudos mostrando que a pornografia é um vício semelhante ao crack e à cocaína, porque isso é um instinto reprodutor e isso é muito forte pra gente. O fato aqui é que sua energia sexual está sendo drenada e você nem está conseguindo perceber isso. E cara, você deve conduzir sua vida com dignidade. E onde está a dignidade de você ser um punheteiro que não sai de casa pra nada, que não conquista nada? Vive nas costas do papai e da mamãe. Eles vivem trazendo comidinha no seu quarto. Onde é que tá a dignidade disso? Não é uma questão de moralidade, é literalmente questão de saúde mental, como uma doença psicológica, entende? Não se trata de julgamentos morais, mas do fato de você estar prejudicando a sua própria mente. E se você ainda não me entendeu e simplesmente não quer parar, eu quero que você faça um exercício simples. Imagine o rosto da sua mãe na atriz que está no vídeo.
de pornografia. Acho que assim você me entenderá. E se você quer entender um pouco mais da minha jornada e como eu estou tentando me livrar desse vídeo, clica nesse vídeo meu que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo João Heisel e essa é a minha jornada.